Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o gênero de fantasia. Antes, como sempre, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é mais importante, assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Peço também para você curtir e seguir as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, filmes em geral, né? Literatura, também tem música, também tem games e muito mais do que acontece no mundo da cultura pop. O gênero de fantasia possui raízes dentro das tradições orais, né? Ou seja, os contos, né? A fala, né? Literalmente, histórias contadas de uma pessoa para outra. O gênero, ele é considerado um supergênero dentro aqui do audiovisual, principalmente, e assim como a ficção científica, ele é totalmente uma ficção especulativa. E de uma forma bem interessante, né? O gênero de fantasia, ficção científica e até mesmo o horror, eles conseguem ali se sobrepor um ao outro e também, obviamente, com outros supergêneros que existem dentro da literatura e também do audiovisual. De uma forma geral, e aqui é uma coisa muito superficial, como eu sempre venho dizendo, nesses vídeos que eu venho fazendo sobre gêneros, é uma coisa bem superficial, só para ter um entendimento sobre ele mais básico. O gênero de fantasia em si, ele tem elementos de magia, de mitos, né, de maravilhas, né, do extraordinário, e escapismo, e também do de, de uma maneira de deslumbrar o telespectador de alguma maneira. São vários subgêneros, né? Os contos de fadas, por exemplo, e também as fábulas se enquadram nesse tipo de do supergênero, mas aqui eu vou falar sobre outros que possuem mais força, por assim dizer, de alguma forma dentro do audiovisual, que é mais comum a gente acabar conseguindo visualizar, já que com os de fadas e fábulas a gente também tem um outro conhecimento sobre e parte ali de outra situação. Começando com dois que talvez sejam os principais pontos, né, quando as pessoas lembram sobre o gênero fantasia, que são a alta e a baixa fantasia. A alta fantasia é considerada também como uma fantasia épica. Geralmente é ambientada em um outro universo, com ou não similaridades com o nosso, né, de várias maneiras. E o principal tema, né, o tema que geralmente acompanha essas narrativas é o bem versus mal. Entre aqueles que a gente pode mencionar estão as Crônicas de Gelo e Fogo, toda essa franquia, esse universo criado pelo George R. R. Martin, as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, e também a franquia de O Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien, né, do Tolkien, né, que a franquia inteira também pode ser entra ali nessa alta fantasia. Baixa fantasia é o contraste da alta fantasia e ela é ambientada no nosso universo, no nosso mundo, e trazem elementos de principalmente magia envolvendo ali as narrativas. De alguma certa maneira, esse subgênero ele é uma evolução da. De certa maneira, a baixa fantasia é uma evolução dos contos de fadas e acaba se correlacionando com outros tipos de subgêneros, como a fantasia urbana, que aí entra, por exemplo, séries como Charmed, né, tanto a versão original de 1998 quanto a versão mais recente da CW, quanto também, por exemplo, a série Grimm, exibida pela NBC, e também os de super-heróis, que ali a gente pode falar, obviamente, né, de Marvel e DC. Todos esses personagens e todos esses elementos de fantasia, de magia, de mitos, de pessoas com poderes, habilidades especiais acabam entrando nesse subgênero. Agora eu vou falar sobre a Dark Fantasy, né, que eu traduzi de como fantasia sombria, que é melhor.
Esse subgênero ele acaba combinando elementos de fantasia com elementos do horror. Como o nome sugere, são os temas um pouco mais sóbrios, né, mais sombrios, e tem uma pegada gótica em muitas dessas histórias. Entre exemplos fáceis que a gente pode mencionar aqui, tirando do que a taxonomia dos roteiristas, dos escritores dos Estados Unidos acaba identificando para identificar suas séries, suas produções também em filmes, né, não somente seriados, está As Bruxas de Mayfair e Entrevista com o Vampiro, ambas baseadas nos livros, nas franquias escritas pela Anne Rice, e também o filme Labirinto do Fauno, também pode entrar nesse subgênero. Agora eu vou falar sobre espada e feitiçaria. Literalmente, esse subgênero é caracterizado por heróis que brandam espadas. Os elementos de sobrenatural, magia e até mesmo romance acabam podem integrar esse subgênero, mas basicamente são heróis com espadas. E diferente da alta fantasia, está mais na jornada desse herói do que na questão de bem versus mal. Está nessa transformação do herói. Os Três Mosqueteiros é um dos exemplos, assim como o filme animado A Espada Era a Lei, da Disney, né, que literalmente é o Rei Arthur tirando uma espada da pedra. Então, ali você consegue começar a identificar bem quais são esses estilos de fantasia. Agora eu vou falar sobre a fantasia banksiana. Esse nome foi dado diretamente, né, em homenagem ao escritor John Kennedy Banks, e que criou um próprio gênero, né, que é os elementos envolvendo a pós-vida, né. Um exemplo disso é a série The Good Place, exibida por 4 temporadas na NBC, e que ficou conhecida aqui no Brasil por ser exibida pela Netflix, e exatamente transforma esses elementos de fantasia nesse pós-vida, nesses questionamentos sobre o futuro depois da morte. Estamos entrando agora nos 2 últimos subgêneros, e o primeiro que eu vou falar é um pouquinho mais extenso, que é a fantasia histórica. Esse subgênero, ele incorpora elementos fantásticos, né, em uma narrativa um pouco mais realista do que os outros, por exemplo. As histórias desse subgênero geralmente são ambientadas antes do século XX, e tem 4 abordagens mais conhecidas dentro desse subgênero. O primeiro é a magia e criaturas místicas, que traz dragões, outras criaturas sobrenaturais, em que essas criaturas acabam coexistindo dentro do mundo mundano, né, do mundo comum, e a maioria das pessoas acabam desconhecendo que existem dentro ali desse mundo, né, dentro do nosso mundo, por exemplo. Tem a história alternativa, em que o passado ou o presente são mudados de forma bem significativa, principalmente quando um evento da história real acontece de uma maneira diferente, né? Aqui a gente pode citar, por exemplo, a série The Man in the High Castle, que também é um livro, né? O mundo secundário, em que existem paralelos com um lugar conhecido ou um período histórico em si. E também tem aquelas histórias que são ambientadas em um ambiente muito parecido do que já foi a realidade, como medieval, como Game of Thrones, por exemplo, que tem muitas semelhanças com o mundo da era medieval, né, de todo aquele período de cruzadas e por assim vai, que a gente pode colocar. Isso acaba encontrando também dentro da fantasia histórica. E dentro desses acaba tendo outros pequenos subgêneros, como a fantasia celta, né, que é muito inspirado na mitologia da Irlanda, da Escócia. A fantasia árabe, que aí a gente pode colocar até mesmo Mil e Uma Noites como exemplo. E o steampunk, que é muito parecido com o que o Philip Pullman fez com A Blusa de Ouro,
e boa parte do universo de His Dark Materials, né? É a série, por exemplo, com ferragens e tudo mais, é muito industrial, quase industrializado, em que acaba também entrando como um desses subgênero do subgênero. E por fim, eu vou falar aqui sobre um que ganhou bastante fãs nesses últimos 2 anos, principalmente, que é a fantasia romântica. E esse subgênero, né, da fantasia romântica, ela combina elementos da fantasia e do romance, descrevendo um arco fantasioso com elementos das convenções de cavalaria, né, em que essas coisas de heroísmo, por assim dizer, de algumas formas, e que o foco principal não é os elementos fantasiosos em si, mas as questões relacionais, né? As questões de relações humanas, como os elementos sociais, políticos e, obviamente, o romântico. A Princesa Prometida é talvez o exemplo, o pilar que pode ter iniciado toda essa trajetória. Recentemente, a gente pode falar sobre a Quarta Asa, a Corte de Espinhos e Rosas e outros livros, né, que começam a mesclar bastante essa questão da fantasia com o romance com os seus clichês, com os seus, né, as suas tropes e tudo mais, com esses elementos fantasiosos para combinar essas histórias. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado, curtido e principalmente se inscreva no canal caso você tenha exatamente curtido e entendido sobre esse vídeo. Peço também para você ativar o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados. Peço para você curtir e seguir as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, filmes em geral, literatura, música, games, tem vitrine de produtos, também tem críticas, dicas e muito mais do que está acontecendo no mundo da cultura pop.